Boa noite. Bem, quase todas as pessoas estão apresentando algum trabalho de pesquisa, na verdade, né? E eu fiquei com essa temática. E foi uma forma de me estimular também a dar uma pesquisada e também eu tentar compilar um pouco das experiências que eu vivi ao longo desse último um ano aí, né? Não, desde que a gente iniciou aquela primeira disciplina, que tem 1 ano e meio, né? 1 ano e meio ou 2 anos, eu não sei. E, enfim, estou num período muito agitado, de muitas coisas acontecendo, mas eu, assim, fiz o meu melhor. E, enfim, tentei compilar algumas coisas. Tive uma ajuda da inteligência artificial aqui, que eu, de alguma forma, achei que me surpreendeu, assim, um pouco, né? Mas tem essa coisa de estar direcionando o que vai ser solicitado, corrigindo, buscando, enfim, tentei buscar algumas fontes das coisas que eu estava procurando, né? Mas alguns pensamentos mais gerais. Então, a temática que me coube foi políticas urbanas e mudança climática, né? Eu acho que Eliana acabou me colocando essa temática porque esse ano, dentro do Conselho de Arquitetura, eu acabei ocupando a Câmara Temática de Meio Ambiente e Extremos Climáticos, e essa experiência acabou... Eu, há algum tempo atrás, quando decidi que ia fazer uma disciplina como aluno especial, eu só pensava na arquitetura enquanto o edificado, né? A edificação. E aí, de repente, ao longo desse ano, na experiência da Câmara, agregada ao trabalho dos socioecológicas que eu venho acompanhando, eu dizia, Eliana, eu não consigo me imaginar pensando em nada relacionado ao urbanismo, porque não tem nada a ver com o que eu funcionei ao longo desses anos, apesar de eu ter tido algumas experiências também urbanas, com populações, especialmente na área de responsabilidade social. Trabalhei com catadores, trabalhei com migração e refúgio, mas eu não conseguia construir esses links, né? E eu acho que esse ano, assim, esse 1 ano e meio, 2 anos, foi um período de construção de alguns links, que está começando a pincelar alguma coisa na minha mente sobre estruturar um projeto, né, para como é que se diz? Para submeter ao mestrado, porque eu ainda estou como aluna especial. Nesse momento, estou fazendo a disciplina de paisagismo. E aí, a Eliana sugeriu esse tema. E eu falei, minha Nossa Senhora! Enfim, mas vamos lá. Então, começando falando sobre políticas urbanas e mudança climática, foi algo que acabou que dentro do Conselho do Conselho de Arquitetura, eu na Câmara Temática, representando a Bahia, acabei discutindo muito essas questões, né? E acabei, junto com outros conselheiros, fazendo um livro que foi sobre uma avaliação, né, contribuições dos arquitetos e urbanistas para a COP30. Quer dizer, eu não fiz o livro, eu fiz só um artigo, junto com a colega, e a gente está nesse livro, foi publicado. E isso rendeu, assim, uma coisa completamente que eu não esperava, 4 viagens para falar sobre esse artigo. Uma coisa que você faz totalmente sem pretensão, e essas viagens me renderam novas experiências, novos olhares, novas visões, inclusive ir ao colóquio, né? Então, tudo isso é muito interessante, como as coisas são sincrônicas, né? Assisti a Lara lá no evento, no próprio evento do CAL, né? Que é uma colega parceira de Eliana também, né? Enfim, foram muitas coisas que aconteceram ao longo desses meses que eu não vou conseguir traduzir aqui, mas tentei só passar um pouquinho. Então, assim, a respeito da políticas urbanas e mudança climática, é entendido que as cidades, né, são o principal, apesar de a gente também dialogar dentro do socioecológico sobre a questão rural, periurbana, né, mas as cidades são vistas como esses grandes centros, né, que concentram as maiores problemáticas de consumo e de impactos, né, do ponto de vista climático, né. Então, gerando, como é que chama? Emissões de gases de efeito estufa. Então, inevitavelmente, a resposta que tem sido dialogada está sendo sempre pensando nessas grandes cidades, né? Então, 75% do consumo global, de energia global, se dá nas cidades, né? Então, existem 2 frentes de ação que têm sido dialogadas. Há uma frente de ação relacionada à mitigação, né?
que tem como foco a causa do problema, na intenção de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, atacando essa questão, como está aqui, do aquecimento global, e a questão da adaptação, que aí já olha mais para esse efeito, né? Pensando em reduzir as vulnerabilidades. E aí é que se encontra também um grande papel na verdade, o arquiteto e o urbanista está em todas as duas, mas especialmente na adaptação, né? Considerando que tem muitos espaços construídos, né? A gente ainda acaba atuando de uma forma mais enfática, né? Então, como disse, na mitigação é essa questão de reduzir a origem do problema. Ela busca intervir diretamente no ciclo das emissões geradas pelas atividades urbanas, e o objetivo é transformar as cidades em ecossistemas de baixo carbono, atuando especialmente, né, nos setores como transporte, construção civil e resíduos. Todas essas áreas são áreas do arquiteto, né? Mobilidade urbana, né? A questão da construção civil também, como a gente projeta, o que é que a gente projeta, e a questão dos resíduos também, que estão, em grande parte, ligados à questão da construção civil, diretamente. A maior parte de emissão de resíduos está relacionada com a construção civil. Então, para isso, tem sido feito várias políticas, né? Então, do ponto de vista da mobilidade urbana sustentável, tem se priorizado o transporte... Aí tem se dialogado sobre a priorização de transporte público, né? E aí, dentro das cidades, há alguns anos tem se implantado por cidades como Salvador, que não tinham metrô, VLT, e todas essas questões estão sendo discutidas e implementadas com esse viés, né? O incentivo à mobilidade também, né? Algumas legislações incentivando o traçado de algumas ciclovias. Eu não estou entrando no mérito se funciona ou se não funciona aqui, eu estou só falando de uma forma geral. E o adensamento urbano em áreas com infraestrutura já existentes para reduzir esses deslocamentos, né? E também são questionamentos que se tem, né, de prédios abandonados, prédios públicos abandonados, são diretrizes que se pensam, né, do ponto de vista urbanístico, de espaços que já têm com infraestrutura e que têm edificações abandonadas, como estratégias, né, como é que se diz? Reduzir o déficit habitacional, enfim, são diretrizes e pensamentos, né? A eficiência energética e construção sustentável, eu trabalhei muitos anos na eficiência energética, né, no Grupo Na Energia, então a área que eu tenho mais domínio, assim, e vi surgir muita coisa, né, o LED tem impactos positivos, tem coisas negativas e positivas em todas essas questões, mas a própria energia solar fotovoltaica, então o pensamento sobre edifícios eficientes, com normas de isolamento térmico, com uso de luz natural, o pensamento de design bioclimático para reduzir a necessidade de ar-condicionados, os telhados e fachadas, aí eu mesma não estou conseguindo ver aqui, peraí, ocultar. Verdes, né, para isolamentos térmicos, e do ponto de vista da gestão de resíduos, esse apoio à coleta seletiva, erradicação de lixões, que são, né, enfim, um potencial emissor de metano. Bem, entre os pensamentos, né, entre os paradigmas e a ação, existe um grande gap, mas a gente já tem algumas décadas discutindo e implementando muitas coisas a respeito sobre isso, implementando, assim, do ponto de vista legal, assim, de legislações, que algumas ainda não funcionam, mas a gente vai falar isso mais para frente. Do ponto de vista da adaptação, pensando nessa construção de cidades resilientes, o foco fica em preparar essas cidades, pensando especialmente nas populações vulneráveis, né? Enfim. E aí, algumas dessas recomendações, né, de políticas são a infraestrutura verde, né, com drenagem urbana sustentável, com soluções baseadas na natureza, parques fluviais e recuperações de várzea. Uma coisa que se discute muito, né, que soluções baseadas na natureza, as SBNs, elas às vezes são limitadas e são colocadas como se fossem soluções assim, bem com um pensamento modernista, né? Criar protótipos e esse protótipo ser replicado milhares de vezes. E a lógica não é essa. Então, ao mesmo tempo que está se falando sobre soluções baseadas na natureza, tem se aprofundado também a visão sobre essas tecnologias para que elas sejam usadas
a cada caso específico, né, e que as comunidades possam ser estudadas de uma forma das suas necessidades e elas sejam adaptadas a cada comunidade, e não um simples desenho de cada uma dessas, né, de biovaletas e etc. Vamos então replicar e botar biovaletas aqui, porque o sistema tem que funcionar e operar de forma, como é que chama? Coligada, né? Tem que pensar de uma forma mais macroestratégica. Mas, enfim, o aumento de áreas permeáveis, parques e jardins de chuva para infiltração de água, a questão da arborização urbana, com a criação, né, de ilhas, essa palavra ilhas de frescor, na verdade, com essa coisa como é que chama? Redução, né, da temperatura pelo microclima, né? O planejamento de riscos de vulnerabilidade, uma incorporação de vários instrumentos de planejamento, né, como planos de setor, diretores, e o pensamento nessas moradias de forma mais resiliente, que aí a gente está falando de ATIS, né, está falando de outras, né, assessoria técnica de habitação de interesse social. Então, quando a gente fala de justiça climática, essa abordagem, assim, aí eu queria falar só mais uma coisa. Eu até vou repetir isso aqui mais para frente, mas as populações não sofrem de uma maneira igual, né, enfim. Então, muito tem se falado sobre a questão da justiça climática. Então, a justiça climática é uma junção desse pensamento de resiliência, de sustentabilidade, de equidade social. Então, porque por muitas vezes esses pensamentos são isolados, né? E, então, a justiça climática é um pensamento comum a tudo isso, né? E, para isso, tem sido elaborados ao longo desses últimos, né, 20 anos, mais do que isso, instrumentos legais, né, de políticas climáticas urbanas, desde instrumentos municipais, planos nacionais e leis federais, né? Mas a gente vê na prática que alguns desses instrumentos estão funcionando e outros não estão funcionando. Outros estão funcionando, quase todos que estão funcionando estão funcionando parcialmente. Alguns itens já avançaram, alguns itens já evoluíram, e outros itens estão estagnados, e outros pensamentos foram, como é que eu posso dizer, foram idealizados, mas na prática, idealizados de uma forma que não funcionaram, né? Então, enfim. Esses marcos legais, na maioria deles, têm a ideia de participação popular, né? Participação da sociedade. E aí, alguns dos marcos legais, né, e da participação cidadã dentro das frentes de ação, né, do ponto de vista da mobilidade urbana sustentável, né, existe essa lei 12.587, né, de 2012. Do ponto de vista da eficiência energética, essa é uma legislação super nova, apesar de que o Plano Brasileiro de Certificação, né, o antigo Procel Edifica, de etiquetagem, Plano Brasileiro de Etiquetagem, né? Programa Brasileiro de Etiquetagem, ele é muito antigo, mas essa portaria interministerial, ela acabou de sair. A ideia é de que as edificações, para serem vendidas, né, elas tenham, já existe isso em alguns países, Portugal conta com isso, né, uma certificação para saber em que nível energético aquele edifício tem. Então, até para você vender um apartamento antigo, você dizer, não, ele é tipo A, tipo B, tipo C, né? Então, existe a certificação residencial, existe a certificação comercial. Eu fiz essas formações há muitos anos atrás, mas elas já mudaram um pouco, né? Mas é um projeto, o Procel, assim como ele certificou todos os eletrodomésticos, né? Porque foi instituído, eu acho que foi em 2007, na privatização das concessionárias, nas distribuidoras de energia elétrica, uma necessidade de se pensar em eficiência energética, porque a gente teve, em 2001, a gente teve um grande apagão, assim, né, que gerou grandes problemas. Então, tiveram um pensamento, assim, né, no país sobre a eficiência energética, a necessidade de falar sobre isso e mudar hábitos. Então, já tem quase 30 anos, né, que o programa de eficiência, não está aqui na eficiência energética, mas o programa de eficiência energética do governo federal existe dentro das distribuidoras e aplica em desenvolvimento tecnológico, né? O próprio solar fotovoltaico foi um estudo do programa de eficiência energética. Então, enfim. E, para além do programa de eficiência energética das distribuidoras, que atua em todas as camadas, segmentos sociais,
e do ponto de vista educacional especialmente. E existe também o Programa de Conservação de Energia, o antigo Procel, né, que desenvolveu a certificação dos eletrodomésticos e as certificações que agora saíram, né, do PBE de FICA, voltado para as edificações. Do ponto de vista da gestão de resíduos, a Lei 12.305 também já existe desde 2010. Ainda assim, ela é obrigatória, em tese, todos os municípios deviam, especialmente os grandes municípios, estar atuando nesse sentido, do ponto de vista de gestão de resíduos sólidos, mas é muito complexo, porque a questão do resíduo no Brasil, especialmente nas grandes cidades, isso é uma coisa complexa de ser dita, mas também trabalho com catadores há muitos anos. Existe uma grande máfia, né, nas relações entre as empresas, né, de resíduos, assim, sabe, que fazem a coleta. E aí as pessoas, os catadores, eles não conseguem ser reconhecidos como profissionais que atuam na limpeza urbana. Assim, eles não são remunerados por isso e fazem um trabalho à margem da sociedade, né? Isso não é amparado pelas prefeituras. Isso é um grande problema nacional. Então, eles ficam sempre com essa lei relacionada a resíduos sólidos, acaba que ela, em alguns municípios, ela é atendida parcialmente, são aqueles, preenchem aqueles, como é que se chama? Aqueles requisitos bem tipo greenwashing, mas no fundo, a gente tem questões sérias relacionadas a resíduo no Brasil, né? Ao cumprimento dessa lei aí. Mas estamos caminhando, eu não estou sendo pessimista, não, estou tentando explicar mais ou menos como as coisas estão funcionando. Estamos caminhando melhores do que, né, quando ela foi implementada, né? Estamos avançando em muitos aspectos. A sociedade hoje já pensa a questão dos resíduos de alguma forma, apesar de ainda não atuar, mas algumas pessoas já têm essa consciência mais desperta, as escolas já têm isso dentro dos seus programas educacionais, então já estão se desenvolvendo esse pensamento. Então, do ponto de vista da quebra de paradigma, isso já está, né, feito. Agora está faltando uma questão de mudança do campo da ação de forma mais enfática. Do ponto de vista de infraestrutura verde, né, tem um manual do Ministério da Cidade de 2023. Do ponto de vista da arborização urbana, para além dos planos diretores municipais, existe também um plano voltado para a arborização urbana nacional, né? Estou tentando lembrar o nome desse plano, que está em discussão, ele não está ainda aprovado o texto final, mas ele está acontecendo, inclusive dentro da Câmara Temática de Meio Ambiente, uma das pessoas que integra essa discussão da arborização nacional, a arborização urbana, ele fez um artigo já junto com a gente nessa publicação. Do ponto de vista da incorporação climática nos planos diretores, a gente tem agora já com 24, 25 anos o Estatuto das Cidades, que norteou muita coisa, mas também muitas coisas ainda não funcionaram, né? E outras foram vistas como que não funcionariam mesmo e foram alteradas. Do ponto de vista da assistência técnica de habitação de interesse social, tem a Lei 11.888, de 2008, é outro ponto, assim, que eu considero nefrálgico, assim, para a questão da crise climática, porque eu vou falar um pouquinho mais na frente, a gente pensa que é uma das grandes, como é que chama? Uma das grandes sacadas para a questão, né, de mitigação de crise climática. E tem o plano nacional, das prefeituras, né? PIMANC. Plano... Ai, meu Deus, não lembro como é o nome desse plano. Plano... Peraí. A Prefeitura de Salvador até tem esse PIMANC, mas são essas recomendações que não estão funcionando na prática, né? Mas alguém pode me lembrar o que é o PIMANC, por favor? Quem lembra? Plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Mudanças climáticas, exatamente. E aí é na esfera municipal, né? Mas, enfim, a gente até tem aqui em Salvador, em tese, né? Isso aprovado.
mas com grandes ressalvas, né, do que está sendo feito. Enfim. Se não me engano, ele é de 2020. Ele é bem recente, mas é isso. Nós temos aqui, do ponto de vista da prefeitura, segundo dizem, a exemplo de Salvador, certificação de cidade sustentável, etc. Enfim, tem algumas coisas que funcionam, outras que são, a gente sabe, né, que são bem complexas de serem dialogadas e discutidas assim. Enfim, e aí o Estatuto da Cidade, né, como esse pilar de participação obrigatória, ele é de 2001, né? Ele assegura, né, esse pensamento democrático, mas, ao mesmo tempo, ao longo do tempo, até botei, mas ele, depois, com o tempo, ele vai incorporando esses outros planos, né, como necessidades, né, que vai se percebendo, como a lei de ATIS, como a lei de resíduos, como a mobilidade urbana, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, os próprios planos diretores. Aí eu botei, né, um texto aqui sobre o Estatuto da Cidade, porque, como é que se diz? O Estatuto da Cidade, em tese, ele engloba muitas diretrizes, né, sociais, econômicas, financeiras, ambientais, políticas, né, que garante, né, em tese, essa cidade sustentável com a participação popular, o pensamento sobre regularização fundiária, enfim, e muitos aspectos, preservação do patrimônio, enfim. Mas se percebeu ao longo do trabalho com o Estatuto da Cidade que ele foi pensado de uma forma meio macro e que precisava ser refinado, assim, né, alguns pensamentos, para não ficar muito solto, né? Eu não sei se eu estou falando da melhor forma, mas enfim. E aí, para isso, foi sendo desenvolvido ao longo dos anos todos esses outros planejamentos, né? Como a lei de resíduos sólidos, a de mobilidade, a de saneamento, a de regularização fundiária, e todas essas outras legislações e como é que se diz? E planos, né, técnicos para respaldar que ele pudesse ser cumprido. Mas é feita uma crítica sobre que ele que a limitação do Estatuto da Cidade foi de não ter estruturado um sistema de planejamento territorial. Então, dentro dele, o plano diretor foi regulamentado de forma muito genérica. E também não pensou no plano urbanístico de escala intermediária, como o planejamento dos próprios bairros, né? Então, por conta disso, muita coisa fica, né, à vontade da política de prefeitos e vereadores. Bem, aí eu vou entrar em outra esfera, que aí eu vou falar um pouco sobre justamente o artigo que eu tinha escrito, né, que e nós, né, e o que é que a gente está fazendo aqui, né, sobre isso tudo, sobre toda essa ótica, quando a gente fala de políticas urbanas, né, quanto ao enfrentamento. Então, eu tinha feito um artigo sobre as áreas de atuação do arquiteto e as contribuições, né, para a resiliência urbana. Então, a gente estava dialogando dentro desse pensamento que, em contraponto, nós como arquitetos e urbanistas, podemos estar atuando em áreas como concepção e execução de projetos arquitetônicos, bioclimáticos, biofílicos, resilientes, sustentáveis, parques urbanos, praças, manejo de áreas verdes, drenagem ambiental, recuperação paisagística, planejamento, e tudo isso, eu estou listando as áreas de atuação apenas que têm contribuição direta para a questão da crise climática, né? Então, cada uma delas tem uma contribuições diferentes. Então, a gente trabalha do ponto de vista do patrimônio histórico também, com soluções de conservação e restauro. Hoje, o patrimônio tem pensado muito do ponto de vista de estar fazendo projetos que pensem a questão da crise climática, né? O planejamento urbano e regional também, o papel do arquiteto atua no planejamento físico-territorial. Eu estou falando para pessoas que já são arquitetos e entendem isso, mas só lembrando, né? Mobilidade, planos diretores, drenagem pluvial, saneamento básico, regularização fundiária, tudo isso a fim de reduzir riscos,
fazer uma adaptação territorial, justiça socioambiental. Do ponto de vista ambiental, de meio ambiente, a gente tem vários trabalhos também, estudos de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental, estudo de viabilidade ambiental, enfim, são vários os pontos, né? Zoneamento geoambiental, diagnóstico ambiental, são várias áreas que podemos estar atuando. É óbvio que cada um acaba atuando em uma área de especialização, mas todos nós temos uma formação que nos permite estar atuando com isso, né? Do ponto de vista do conforto ambiental, já pensando na arquitetura, climatização passiva, ventilação natural, luminotecnia, materiais sustentáveis, projetos de eficiência energética, uso de renováveis, né? Gestão de resíduos sólidos. Também atuamos na coordenação de projetos, na assistência técnica, incluindo assistência técnica de habitação de interesse social, no ensino, na extensão, em pesquisa de tecnologia verde. Então, assim, só relembrando a nossa área de atuação, porque quando a gente fala de políticas urbanas, quem somos nós, né, nesse lugar? E dizer, assim, que, apesar desse papel, 70% dos municípios com populações menores de 50 mil habitantes não contam com arquitetos e urbanistas em seus quadros técnicos. Então, a gente está falando ali sobre um pensamento de legislação, né, que a gente está discutindo há 20 anos, mas a falta e a ausência do quadro técnico. Não digo que o quadro técnico sejam só arquitetos e urbanistas, mas é um quadro técnico especializado, né, que, sem dúvida nenhuma, em estar atuando nessa área, porque está discutindo isso há anos, né, dentro das academias, enfim, fomentando essas discussões. Então, assim, então, o contraponto dessas legislações que estão sendo criadas, são criadas legislações que precisam de respostas, muitas delas estão intercruzadas com a nossa profissão, e para o pensamento de planejamento de longo prazo, projetos técnicos qualificados, inclusive para acessar recursos como PAC, Caixa, né, e organismos internacionais como o BID, como o Banco Mundial, e o próprio ordenamento territorial preventivo. Então, a gente acaba estudando muito sobre tudo isso e a gente não vê rebatido na prática essas oportunidades aí, uma grande oportunidade sobre isso, né? Inclusive, na verdade, vou passar até para outro slide aqui, que eu queria falar sobre isso. Já fui para a segunda ou terceira apresentação do Ministério do Meio Ambiente sobre mudança de clima, né, sobre a apresentação do plano clima, onde se fala sobre plano de clima de mitigação e plano de adaptação, e eles começam a mostrar todos os instrumentos que vão capacitar pessoas que estejam interessadas em atuar e trabalhar com essas coisas, como se fosse assim, capacitar uma pessoa da sociedade civil do zero, do nada, o que é muito interessante também. Mas eu não consigo ver, e eu tenho discutido isso dentro dos grupos de trabalho, inclusive, na última evento que eu estive em Brasília, um dia antes, né, quando foi a apresentação, eu estava discutindo isso com uma representante do Ministério do Meio Ambiente, que lá estava apresentando essas coisas, dizendo assim, eu não consigo ver como é que a gente, com essa formação, que vocês reconhecem que temos, não estamos incluídos, né, como outros profissionais do planejamento, dentro, como técnicos que assessoram os planos de mitigação e adaptação, né? Então, existem planejamentos, mas ainda muito numa esfera que eu sinto que é voltado para as populações, o que é muito bom, mas é como se estivesse faltando a interface técnica entre o recurso ministerial que vem de lá e os planejamentos e os técnicos que assessoram as populações, sabe? Bem, quanto à assistência técnica de habitação ao interesse social, queria falar também que é uma outra coisa que a gente dialoga, que a crise climática não afeta todas as pessoas de maneira uniforme, né? As comunidades mais vulneráveis, localizadas em áreas de risco, né, elas acabam sofrendo de forma desproporcional as mudanças climáticas. Isso tem um impacto significativo também, né? E para os orçamentos municipais, e, enfim, não só para os orçamentos, mas também, especialmente, porque eles pensam muito orçamento, né? Mas, enfim, é um impacto em todos os campos, né? De perdas de vida, enfim, de perdas de memória, perda de patrimônio, de muitas coisas. Mas as populações, perdas de vizinhança, né? A gente estava lá no evento e a gente viu o pessoal de Mariana, de Brumadinho, falando das relações de vizinhança que foram totalmente desconstruídas, né? A dificuldade de se restabelecer com questões dessa natureza, né? E a gente acredita que a assistência técnica de habitação de interesse social,
pensando de uma forma mais ampliada, com esse viés, né, do pensamento, incorporando as dimensões ambientais, especialmente, ou seja, quando você pensa em incorporar uma bacia, né, os corpos hídricos daquela região, e você estuda isso de uma forma mais ampliada, você estuda melhor aquele bioma, você consegue entender as interações que você tem, né, os regimes de chuva e etc. Esse pensamento territorial, com esse olhar, né, transversal do meio ambiente, na verdade, como até ponto de partida. Então, que a habitação, que a assistência técnica de habitação de interesse social, ela é uma grande ferramenta, né, de resposta a desastres socioambientais. Eu quis botar um slide, né, de Conjianyu, né, porque já narrei aqui para algumas pessoas do grupo que tive essa oportunidade de ouvir uma palestra dele dentro da conferência internacional. Ele me moveu muito, assim, um lugar mais ativista dentro de mim, assim, né? Então, queria citar como exemplo, né, do pensamento também de assistência, não só de assistência técnica de habitação de interesse social, mas o papel de urbanista das nossos, né, o papel do arquiteto, né, pensar essas cidades, nesse pensamento de cidade que incorpora a dimensão ambiental, né. Aí eu queria falar também, peraí, eu inverti os slides aqui. Bem, aí eu queria, falando um pouco disso, já falei um pouco de planejamento urbano do ponto de vista das questões urbanas de um ponto de vista mais geral, né? Mas aí eu queria falar um pouco, entrar na questão da COP30, né? E aí muito tem se discutido, e esse ano a gente sediou a COP30 aqui no Brasil. Krenak fez duras críticas à COP30, inclusive não foi, como ato manifesto dele, não ir à COP30. E algumas pessoas me falaram, Litsi, Krenak não foi, e eu fui à COP30, né? Krenak não foi, essa COP30 não vai prestar. E eu disse assim, a forma de Krenak ir à COP30 foi não ir à COP30, né? Porque foi uma forma que ele, como um ativista da área, né, conseguiu chamar a atenção para causas importantes, né, que ele vem trabalhando e lutando aí há muitos anos. Então, ele fez críticas severas mesmo, mas nem por isso eu acredito que a COP30 foi invalidada. Eu fui para a COP30 com esse olhar de Krenak, e muito crítica e muito dura na questão da COP30. Por que eu estou falando da COP30? Porque eu estou falando justamente dessas legislações urbanas e que são... A gente está falando da escala municipal, estadual, federal, mas a gente está dentro de um contexto mundial, né? Então, por isso que eu estou dialogando a questão da COP30. E aí eu fui muito desesperançosa à COP30, e eu fiquei muito impressionada com o que eu vi, né, na COP30, porque eu vi uma coisa que, por exemplo, a COP30 tinha a zona azul, onde funcionava discussões assim, né, globais do ponto de vista dos pensamentos mundiais, né, dos direcionamentos mundiais dos países, que era inacessível, muitas críticas em relação a isso, mas houveram mais espaços voltados às populações, ao encontro dessas populações, ao diálogo e articulação dessas populações, do que, de fato, espaços, políticos institucionais, assim, sabe, e, governamentais. Então, a gente teve a Enzone, a Agrozone, a Cúpula dos Povos, a própria a Enzone, foram muitos espaços que foram... E eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas, de indígenas de todas as localidades, de povos, representantes, né, de grupamentos sociais e técnicos também, de instituições sérias, né, que são comprometidas mesmo com a questão da justiça ambiental, né, com essas questões todas. Então, aqui é uma foto da marcha indígena, ela foi imensa, é uma foto bem pequena, mas assim, isso não é uma etnia. Aqui é uma mistura de muitas etnias do Brasil todo, da América Latina, tinham indígenas de muitas localidades e lugares. E aqui, o mestre Joelson, né, da Teia dos Povos, ele fez um depoimento dentro do Instagram dele, né,
que eu assisti, botei até o link aqui, mas não sei se a gente tem tempo, eu não sei como é que está a questão do tempo, né? Já está bem estourado, mas me impressiona, e depois, se vocês puderem, é bom assistir, né? Que justamente ele fala. Então, eu sinto, o que é que eu sinto, assim, enquanto a técnica que tem trabalhado todos esses aspectos, né? Ao longo da minha vida mesmo, né? Mesmo eu julgando que eu não estava trabalhando na área de urbanismo, né? Essa incompreensão da minha parte também, do meu próprio percurso profissional. Eu acredito que muitos desses trabalhos vão vir da base, sabe? Das populações. Muitas dessas revoluções, eu consegui sentir essa força através da COP30. Porque a gente acabou de ter, né, a lei do desmatamento, né? Como é que chama? Desmatamento não, como é que chama? Ai, meu Deus. Enfim. A pele da devastação? A pele da devastação, bem como outras questões de demarcações de territórios indígenas, tudo isso são lutas que estão acontecendo e a gente só vendo derrotas do ponto de vista, né? Então, todo esse paramento que a gente tem do ponto de vista legislativo tem caído por terra, apesar de muito esforço ao longo dos 30 anos. E para isso, a gente podia estar assim, completamente desanimado. Eu fui à COP30 muito desanimada. Mas, quando eu saio de lá, eu saio vendo um resultado. Eu vi isso que o mestre Joelson fala nesse vídeo. E eu tive essa percepção, eu saí de lá muito esperançosa, e vendo ele falar, eu falei, meu Deus, ele viu o mesmo que eu vi, assim, sabe? Tipo assim, lógico que ele viu, né? Ele é o mestre dessa área, mas eu digo assim, que bom que eu consegui enxergar o que ele enxergou também, na verdade, né? E me reacendeu, né? O bichinho, assim, do ativismo me reacendeu pós-COP30. E aí, botei uma foto aqui do colóquio, né, que nós tivemos, assim, né, e aí, enquanto grupo de pesquisa que está atuante, dialogando com as populações, Camaçari, enfim, e trabalhando com muitos pensamentos, assim, sobre isso tudo. Por fim, quero só dizer que essa ação climática urbana eficaz, ela é democrática, né? Realmente, eu sinto que vem, né? Ela vem das populações. A gente não pode se enganar nem desistir, enquanto técnicos, de assessorar essas populações. Eu acho que a gente precisa se conscientizar que não é algo simples nem fácil, porque os interesses contrários são muito grandes, né? Mas o que está na base disso é muito mais forte, né? Muito mais potente, sobrevive, né? A próprio exemplo do povo indígena, que sobrevive, né? E que está nesse fluxo contrário há mais de 500 anos, e estão aí, né? Então, eu acho que é basicamente isso que eu queria dizer aqui. Enfim. Essa é a verdadeira forma, né, a participação cidadã popular com o campo de justiça climática. Isso aqui é um infocard lindo que a IA gerou, gente, porque a IA, se você souber direcionar, faz umas coisas interessantíssimas. Eu não ia mostrar esse infográfico, não. Mas realmente é muito interessante. É isso.